Boa tarde, pessoal. Depois de duas grandes palestras aí do Nino e do Rafael, eu tenho essa missão de, talvez, ter uma perspectiva um pouco diferente do marketing, né? E trazer um pouco dessa questão de transformação digital, que no fundo, ela impacta diretamente no marketing e no marketing digital. A ideia aqui é desmistificar um pouquinho do que é tal da transformação que todo mundo fala, o tal da transformação digital, as consequências, e aí, por fim, a gente vai falar do papel do marketing, né? Como é que nós, marqueteiros digitais, precisamos ter esta perspectiva de transformação com a gente, na hora que a gente faz qualquer ação, seja ela de conteúdo, growth hacking e assim por diante, né? Fiquei muito feliz com a apresentação primeiro do Rafael, porque, deixa eu passar aqui, mais ou menos na casa dos 40 anos, eu fundei minha primeira startup, né? Então estou dentro da linha lá de corte do gráfico, né? Se eu contar a minha consultoria de gestão, a RKKG, né? Eu fundei ela há uns 4 anos atrás. E aí, em paralelo, né, depois de ser executivo de empresa multinacional, eu acabei optando também por trabalhar com startups no ramo de tecnologia. Fundei, junto com um sócio, uma startup na área de conectividade para a zona rural. Não deu certo, fiquei muito feliz porque não deu certo. A gente tinha um projeto de uma empresa que valia 10 a 15 milhões de dólares, e a gente acabou, por falta de investimento, etc., engavetando o projeto, né? Um certo prejuízo pessoal, mas um crescimento profissional muito grande, porque isso traz, né, um aprendizado muito grande de como trabalhar nesse mundo que a gente vai falar agora, mundo de transformação. E há 2 anos atrás, eu voltei a trabalhar mais fortemente com a startup, e a gente acabou fundando uma outra startup na área de agronegócio, né, que tem a ver com conectividade, com coleta de dados telemétricos e assim por diante. A startup já está aí rodando com o cliente, então a gente espera aí, em algum ponto, escalar ela. Mas isso tudo faz um bem muito grande, porque eu passei por esse processo de transformação e vivo diariamente a tal da transformação digital que acontece nas empresas, no campo, né, nas cidades e assim por diante. E é um pouquinho do que eu vou trazer para vocês, do que é essa tal da transformação digital. Todo mundo sabe que o mundo vive em transformação. Muitas pessoas falam do mundo VUCA. Quem já ouviu falar de VUCA? Ou quem nunca ouviu falar de VUCA? VUCA é um termo em inglês que nada mais significa do que volátil, incerto, complexo e ambíguo. Esse é o mundo que a gente vive hoje. Ele é muito rápido, muito dinâmico. E por que isso, né? Porque a gente sofre, né, de 3 grandes mudanças, né, no mundo como um todo, nessa perspectiva mais ampla. A primeira é a transformação tecnológica. A tecnologia tem barateado muito, né? Hoje a gente fala de plataformas digitais, o Rafael Reis colocou aqui, o Nino colocou, do digital. Mas hoje a gente tem plataformas digitais muito mais acessíveis, né, a todos. Uma vez eu ouvi o Romero, que foi do Buscapé, que lançou o Buscapé há alguns anos atrás, depois vendeu, ele falando exatamente isso, que quando eu lancei o Buscapé, eu mesmo fiz a minha plataforma, né, de marketplace, eu mesmo construí, eu mesmo desenvolvi. Hoje, você, com diferentes fornecedores, diferentes modelos de negócios de assinatura, você compra ou tem acesso a uma plataforma de e-commerce, muitas vezes gratuitas até certo ponto, e aí depois paga, né, com outras funcionalidades. Então, a tecnologia vem evoluindo muito rapidamente, né, e se tornando cada vez mais acessíveis, né? Então, tecnologias como mobilidade, cloud, nanotecnologia, biotecnologia, tudo isso tem ficado muito, né, aos nossos pés. A segunda transformação que a gente vê, né, é a transformação da sociedade. Nós mesmos, como cidadãos,
Hoje somos muito mais preocupados com questões econômicas, com questões sociais, com questões ambientais, que, vamos dizer, há 10, 15 anos atrás, isso era muito pouco discutido dentro da sociedade. A sociedade mudou também a forma de educação, né? Hoje você tem a educação mais acessível do ponto de vista de online e assim por diante, né? Então, nós vivemos na transformação da tecnologia, na transformação da sociedade, e por fim nós, como indivíduos, sofremos a tal da transformação humana. O que significa isso? Hoje, você tem uma consciência muito maior pelo bem-estar, né? Todas as ações que você faz dentro da sua empresa, seja ela de marketing ou não, né? Você está preocupado com o bem-estar das pessoas, né? Hoje, a tal da economia compartilhada, né? Por um lado dentro da sociedade, e por outro lado dentro de nós indivíduos, como os consumidores compartilhados, né? Traz uma série de dinâmicas diferentes no mercado, né? Então, quando eu vou falar mais para frente de ações de marketing, eu preciso pensar como é que eu vou trabalhar essa questão do compartilhado. E por fim, claro, né, novas formas de educação, mas muito mais que isso, novas formas de aprendizagem, tá certo? Novas formas de receber conteúdos, esse aqui é um deles, né? Então, um meeting desse é uma nova forma de receber conteúdo, né? E isso traz uma dinâmica, como eu comentei, uma dinâmica muito diferente entre como a gente se conecta, se engaja, ou interage com outro indivíduo, ou como a gente interage com as empresas, ou como as empresas interagem entre elas, ou como todo mundo interage com o governo. Isso traz essa dinâmica completamente diferente, né? Vou até pedir desculpas que eu gosto muito de mexer as mãos, né? Muitos dizem que essa transformação é uma transformação exponencial, né? Alguém já ouviu falar da tal da transformação exponencial? Né? É uma transformação muito rápida mesmo. E aí tem dois autores que eu gosto muito, que um é o Peter Diamandis, e o segundo é o Salim Ismail. Os dois são fundadores de uma universidade não formal nos Estados Unidos, chamada, quem conhece, lá no campus do Google, com a NASA, na Singularity University. Eles têm uma teoria muito interessante. Eles têm uma teoria de que o mundo está se transformando de uma maneira exponencial. Significa que as mudanças são cada vez mais rápidas, né? E se a gente não acelerar as mudanças organizacionais do indivíduo e de tecnologia, a gente vai precisar daqui a pouco de 5 planetas para poder suprir a necessidade humana. Seja ela água, oxigênio, terra, comida e assim por diante. Então é fundamental a gente acelerar, não só a tecnologia, mas muito mais que isso, acelera a nossa forma de pensar. Porque, de novo, pegando carona um pouco no que o Hess falou, o indivíduo pensa de forma linear, né? O indivíduo intuitivamente pensa de forma linearmente, ou seja, tudo que eu pensar do futuro significa que é algo que aconteceu no passado ou no presente e de alguma forma, na mesma perspectiva, pode acontecer no futuro. As questões exponenciais, elas acontecem de forma cada vez muito mais rápida, né? Então essa é a perspectiva de tudo que está acontecendo no mundo, né? Então as empresas precisam de alguma forma estar atenta a essas mudanças, né? Só pegando alguns exemplos de mudanças exponenciais ou transformações exponenciais. Aqui você tem população mundial, veja o gráfico como cresce exponencialmente. A gente deve chegar a mais que 7,5 bi, talvez, a 8, 10 bilhões de pessoas no mundo. E veja como cresceu a partir de mais ou menos dos anos 1900, 1950, né? A mesma coisa em emissão de CO2. Veja como a emissão de CO2 cresce de forma exponencial no mundo, né? Aqui você tem gráfico de patentes emitidas.
né? De novo, tecnologia muito mais rápida, certo? Crescendo de forma exponencial. E aqui tem outro fator interessante. O gráfico azul, que está aqui embaixo, que está crescendo aqui, esse gráfico vai até 2010. É a China. Então, que eu não consegui um gráfico atual dele, mas talvez se a gente conseguisse um gráfico atual dele, a China provavelmente estaria equiparada a Estados Unidos em número de patentes emitidas hoje no mundo. Então veja que a transformação também é uma transformação geopolítica. E por fim, né, a gente aqui fala do centro-oeste do país, né? Goiânia, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso, etc. Veja que interessante. Isso aqui é área plantada no Brasil, é o gráfico azul, e a produção de grãos é o gráfico verde. Veja que a produção de grãos cresce de forma exponencial no Brasil, mas a área plantada é linear. É claro, né, a área plantada é linear porque é a natureza. Mas como é que a gente vai fazer para, né, continuar crescendo de forma exponencial a produção de grãos, né, se a gente tem uma demanda exponencial, mas a gente tem uma oferta de terra que é linear? E aí vem, claro, né, toda a teoria de que a gente precisa, de novo, ter tecnologias, pessoas, sociedade crescendo de forma exponencial para poder, de alguma forma, suprir essa necessidade. Então, são alguns exemplos de crescimento exponencial. E o que isso significa efetivamente para nós que estamos nas empresas, consultorias, né, no dia a dia do trabalho, né, seja ele em marketing ou não? O primeiro ponto importante, né, que vem do ponto de vista de mercado, é que, né, os produtos mais não definem mais o negócio, né? Se você tem hoje um Uber que desestabilizou todo o mercado de mobilidade urbana, por um simples aplicativo, é claro que eu não estou desmerecendo o aplicativo do Uber, mas se você olhar do ponto de vista de tecnologia, hoje, talvez qualquer um de nós podemos ter acesso a uma plataforma igual ao do Uber, mas o que ele fez foi nada mais do que mudar o modelo de negócios que existia na mobilidade, né? E aí depois nós vamos falar um pouco do marketing. O marketing, né, já adiantando um pouco, vai ter um papel fundamental em entender, né, o que é modelo de negócios, o que é a demanda daquele consumidor, qual é a, né, intenção daquele consumidor. Então nossos produtos não definem mais o mercado, tá certo? E nem nossos competidores. O Nino falou muito bem, né? Precisamos estar muito atentos aos nossos competidores, mas eles somente não definem mais o nosso mercado. Tem que ter algo mais, né? O que mais? Antigamente, a gente fazia pesquisa de mercado, ou sabíamos do comportamento do nosso consumidor, sabíamos quem era o nosso consumidor, né? Como eu comentei, né, os consumidores a interação muda diariamente, né? Novos consumidores entram no mercado, tá certo? E essa interação tem que mudar diariamente. O que mais? Muito se falava de que vamos proteger a receita da empresa e esquece expandir em novos horizontes. Vamos focar naquilo que a gente é bom, né? Talvez não seja mais uma verdade, né? Por fim, né, a gente falava muito de marcas, né? Aí o Rez falou muito da Vale, né? A marca por si só, uma marca forte, já era 70% do negócio da empresa, né? Hoje não é mais, porque o mundo é tão dinâmico, o mundo é tão, né, as interações são cada vez mais dinâmicas, e que a marca por si só já não vale mais. Essa nova perspectiva, né, aqui do lado direito, né, mostra que novos mercados são criados, né, diariamente. Novos consumidores, que antigamente não prestavam nem atenção no que você fazia, acabam tendo, né, algum tipo de engajamento, né, e criando necessidade, né, com informações que estão abundantes no mercado.
Os competidores tradicionais, né, que a gente achava que deveríamos somente monitorá-los e talvez segui-los, não podemos mais, né? Hoje você tem novos entrantes como competidores, né? Quem um dia, como pegando de carona no exemplo do Uber, quem um dia ia pensar que o Uber seria um competidor do táxi, por exemplo, né? Então, a gente precisa ficar muito atento a estas questões. Outra coisa que eu já comentei, as mudanças de tecnologia exponenciais, né? Antigamente, as mudanças tecnológicas que a gente impunha nas empresas, ou trazia para dentro das empresas, eram, de certa forma, razoavelmente devagar, até eu diria, né? Você levava um certo tempo para aprender a tecnologia, para divulgar essa tecnologia internamente. Hoje não, né? Hoje a tecnologia é muito mais rápida. E por fim, né, a marca, como eu comentei, isolada, já não é mais um valor. Claro que a marca vai ser sempre um valor para a empresa, mas isoladamente, sem nenhuma ação específica, seja ela no campo, lembra lá da ação que aponta para os indivíduos, né? Por exemplo, questões sociais, né? É muito importante, tá certo? E aí eu trago justamente o que é esse modelo de transformação digital. Então vejam que a transformação percorre indivíduo, sociedade, né? Percorre também, né, como a gente deve olhar empresas, né? E aí eu trago esse modelo de que transformação nada mais é do que transformar os meus modelos de negócios, né? Eu já vou explicar isso, transformar meus processos operacionais e transformar a experiência do cliente. Então vamos lá, o que significa transformar os modelos de negócios? Eu preciso ter modelos novos de receitas, por exemplo, em que eu possa, né, abranger consumidores novos, mercados novos, certo? Customizações e assim por diante, né? Eu preciso entender a necessidade daquele cliente. Transformação dos processos operacionais, né? Eu não posso ter um modelo de negócio muito disruptivo se eu não tenho como fazer isso internamente, né? E aí eu trago um exemplo muito clássico, que é um exemplo do CRM, né? Que eu só vou falar da transformação do cliente e eu volto no CRM. E a transformação da experiência do cliente é justamente essa, né? O meu cliente novo, né, que eu achava que conhecia, né, eu preciso conhecer ele e promover uma experiência individualizada para ele, tá certo? Uma experiência nova para ele. Muito bem, eu falei do CRM, né? O CRM, por que muitas empresas, seja ou ERP ou CRM, falham quando entregam ou trazem CRM ou trazem as plataformas para dentro da empresa? Porque muitas vezes, né, o CRM traz, né, uma experiência nova para o cliente, tá certo? Né? Eu tenho lá um front-end legal, eu consigo ter métricas, como o Reis falou, né? Mas o meu processo operacional não está pronto. Então, se eu tenho um CRM, ou vou dar outro exemplo, se eu tenho um e-commerce, né, eu consigo prover uma experiência diferente de compra para o usuário, mas se a minha logística não está preparada para isso, né? E aí quando eu volto um pouco no Reis falar métricas de marketing, ótimo, mas eu preciso combinar isso com métricas de outras áreas da empresa, né? Então não adianta nada eu ter, né, um número grande de, né, novos clientes se eu não consigo entregar. Então como é que essa métrica de logística combina com a métrica de marketing aqui tradicional? Certo? E esse modelo nada mais é do que transformar a sua empresa para atender, né, um consumidor digital, né, esse novo consumidor que a gente falou. Agora, esse modelo não funciona se a gente não tiver 3 coisas básicas dentro de uma empresa. A primeira delas é inovação. Eu preciso ter gente capacitada e com essa visão de trazer coisas novas e executá-las, tá certo? A visão de inovação. Eu preciso ter capacitação, né? E eu vou falar daqui a pouco sobre cultura,
Eu preciso ter pessoas capacitadas que entendem, né, desse novo indivíduo, dessa nova sociedade, e que entendam justamente da plataforma ou da tecnologia, certo? Que é justamente o outro pilar de sustentação desse modelo. Eu tenho tecnologia, capacitação e inovação que sustentam as 3 transformações, né, digitais dentro de uma empresa. Tá? E essas transformações, elas trazem aqui, né, receita, eficiência e agilidade para a empresa. Receita tem a ver com novos modelos de negócios. Eficiência tem a ver com melhorar meus processos internos, para poder entregar algo mais eficiente e mais rápido também. E agilidade, além de ser rapidez, né, eu traduzo agilidade aqui por poder de customização, né, entregar, né, essa experiência para o cliente, né, aonde ele quer que esteja. Tá? Quando eu falo de transformação dentro das empresas, é interessante porque todo mundo, né, boa parte das pessoas, o Nino colocou na palestra dele sobre o tal do CDO, o Chief Digital Officer, que acabou ficando na moda, etc. Né? A transformação, ela não é uma transformação de tecnologia dentro das empresas, né? Ela não é uma transformação do marketing, do comercial, né? Ela é uma transformação humana dentro das empresas. Por quê? Né? Porque eu posso ter a melhor estratégia do mundo, a melhor estratégia de marketing do mundo, certo? Se eu não tenho na empresa uma cultura ágil, por exemplo. Eu posso ter o melhor, né, marketplace do mundo, se eu não tenho na empresa uma cultura de entender, né, de ver, monitorar, entender métricas. Né? Mas não é mais suficiente. Né? Antigamente falava-se em mudança cultural dentro de empresas, que levava 7 anos para fazer uma mudança cultural de uma empresa. Hoje em dia, se você levar 1 ano e meio para mudar a cultura de uma empresa, né, nesse modelo de transformação digital, você acaba ficando para trás. Mas também não é mais suficiente. Né? A gente precisa trabalhar, e aí começa a vir o papel do marketing nas organizações, que é mudar a mentalidade das pessoas. Né? É mudar, fazer com que cada indivíduo dentro das empresas, né, passe a entender este modelo, certo? Dinâmico, esse modelo de exponencial que está acontecendo hoje no mundo. Né? Então, se eu não mudar a mentalidade das pessoas, eu posso ter a melhor estratégia do mundo, mas a transformação digital não vai acontecer dentro das suas empresas. Eu gosto muito, né, e a gente fala muito da Amazon, falamos muito da Amazon aqui. Eu gosto muito no quote do Jeff Bezos, né, que ele fala, né, discorde e se comprometa. Né? E para mim tem vários significados essa palavra, né? Vários. Né? Essa palavra, esse quote. A primeira coisa que é interessante é o discorde. Né? E nós, marqueteiros, temos que ser críticos, né? Seja ele com relação à estratégia da empresa, né? Seja ele com relação a, vou montar uma estratégia de inbound dentro da empresa, vamos criticá-las, né? Por que eu vou segmentar dessa forma e não daquela outra? Por que eu vou fomentar um mercado X se eu acho que é o mercado Y? Então vamos, né, de certa forma, discordar das estratégias vigentes, mas eu só posso fazer isso, né, se eu tenho o tal do comprometa. E como é que eu me comprometo? Um primeiro ponto, e aí o Reis falou muito bem, métricas. Eu só posso me comprometer se eu tenho dados e fatos. Né? Eu só posso discordar também se eu tenho dados e fatos. E o comprometa significa que eu vou fazer, eu vou executar. Significa que eu estou, né, nesta mentalidade, né, de mudança. Né?
Então, o discorde e se comprometa significa que eu passei por esses estágios de mudança cultural para mudança de mentalidade. Então, eu gosto muito desse quote do Jeff Bezos dentro das empresas. E aí, qual que é a reflexão que a gente faz sobre o papel do marketing ou do marqueteiro dentro das organizações? Primeiro que ele precisa ser crítico, discordar, mas ele tem que ser o catalisador das transformações. Ele tem que ser a unidade que, junto com os altos executivos, o board, junto com a área de estratégia, se uma empresa tem ou não, é a área que vai trazer estas perspectivas para dentro da empresa. Então, de novo, pegando carona nas outras apresentações, Nino falou de uma das competências do marketing, a inteligência competitiva. Eu preciso ter inteligência competitiva para entender essas transformações. E aí, quando a gente pega naquele modelo de transformações, em que as empresas, o modelo vai prover receita, eficiência e agilidade, eu preciso refletir sobre alguns pontos. O primeiro dele é: será que a nossa estratégia de marketing explora as oportunidades trazidas pela tecnologia? Eu coloquei uma plataforma. Será que eu, como marketing, estou explorando 100% da tecnologia? E muito mais que isso, será que eu estou conseguindo prover ou aumentar valor para o meu consumidor digital? Através da plataforma, através da tecnologia digital? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto: será que eu conheço suficientemente o meu consumidor? E será que eu sei como ele utiliza as tecnologias digitais? Será que eu sei como ele navega no mundo, na internet, nas páginas do meu e-commerce? Então, métricas nesse aspecto também é importante. Será que eu tenho proporcionado, como marketing ou como empresa, experiências únicas para os meus clientes? A gente viu anteriormente também que marketing é um só, não existe mais marketing online e offline, mas as experiências também devem ser únicas. A gente fala de omnichannel e assim por diante, a experiência tem que ser única. E eu, como marketing, eu tenho que proporcionar essa experiência para o meu cliente. Como a minha estratégia digital suporta o crescimento financeiro da empresa? Como eu, como marketing, vou montar uma estratégia de inbound, growth hacking, certo? Para aumentar a performance financeira da minha empresa. Como eu, que sou responsável talvez pela plataforma digital e de transformação do engajamento com o usuário, tá certo? Com o cliente final, como eu estou suportando a atração e retenção desse usuário digital, com as minhas ações de marketing. Por fim, para finalizar, com as plataformas digitais que eu coloco dentro das empresas, como é que eu consigo monitorar e controlar, tá certo, em tempo real, o que está acontecendo na empresa, seja ele em vendas, crescimento de usuários e assim por diante, retenção. O Reis colocou que poucos utilizam ou veem relatórios frequentemente, mas hoje as plataformas te dão acesso em tempo real, muitas delas. Então, como é que eu vou utilizar desse tempo real para mudar a minha estratégia de e-commerce, por exemplo? E aí, finalizando, os meus processos de marketing são ágeis suficientemente para poder ajudar a empresa nessa transformação digital? Será que eu tenho pessoas capacitadas e processos ágeis que condizem com a plataforma que eu escolhi? Então, essa é outra reflexão que a gente tem que fazer como marketing. Era isso que eu tinha para
mostrar para vocês. A gente vive nesse mundo de transformação e o nosso papel como marketing é fundamental, né, em ajudar as empresas na exponencialização dos seus negócios. Obrigado, gente.